Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez. Quinta-feira, estamos separando esse tempo para adorarmos a Deus juntos, para orarmos, para buscarmos conhecimento da palavra de Deus, edificação para a nossa vida, para compartilharmos também um tempo de gratidão. Se você quiser compartilhar esse link, o link do nosso culto com alguém, esse é um momento bom para você fazer isso. Seja bem-vindo você que está nos visitando, se houver alguém. Se não, queridos irmãos, que bom estarmos juntos novamente. A nossa expectativa é que Deus se agrade de nós nesse tempo de louvor e de adoração. Eu queria começar convidando você para agradecermos juntos pela vida dos aniversariantes desta última semana. Desde o último culto que tivemos para cá, no dia 11, o irmão Prudêncio celebrou mais um ano de vida. Irmão Prudêncio é o nosso diácono. Que Deus o abençoe, esteja cuidando do irmão, fortalecendo o irmão, abençoando o seu ministério. Dia 13 foi a irmã Marimar, que Deus também a abençoe sua família, continue cuidando da irmã. E bodas tivemos no dia 11, irmã Clarice e irmão Eli. Que Deus abençoe o casamento de vocês, a família de vocês e a saúde de vocês, como Ele tem feito. E no dia 12, irmã Esmeralda e João Ângelo, eles não têm frequentado a nossa igreja há muito tempo, mas também que Deus abençoe suas vidas. Nós vamos orar, agradecendo pela vida deles, agradecendo pelas bênçãos do Senhor e pedindo por você. Se tem algum pedido, coloque aí no nosso chat, nós estaremos compartilhando. Existem muitos outros pedidos, você tem recebido a lista desses pedidos, cirurgias que devem ser feitas, cirurgias que já foram feitas, irmãos que estão internados, irmãos que precisam da nossa súplica, da nossa oração, porque em oração nós estamos participando com Deus, cooperando com Deus naquilo que Ele está fazendo na vida dos nossos queridos e na nossa vida. Vamos orar então, queridos. Senhor Deus, nesta hora colocamos a vida dos nossos irmãos em Tuas mãos, aqueles que têm sofrido, aqueles que têm passado por momentos difíceis. Nós suplicamos a Tua cura, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer isso de uma forma miraculosa, o Senhor pode levantar pessoas de leito, o Senhor pode restaurar plenamente a saúde. Nós confiamos em Ti e nós sabemos também que o Senhor tem um plano, um projeto para cada um de nós. Por isso pedimos que o Senhor venha fazer acima de tudo a Tua vontade na vida dos nossos irmãos. Mas se porventura, Senhor, não há uma cura nesse momento, que haja um fortalecimento, que haja uma renovação, uma restauração da esperança, que eles possam se sentir fortalecidos para enfrentarem essas dores e essas lutas. Tem compaixão dos nossos irmãos e de cada um de nós. Cada um de nós enfrenta lutas diferentes. Que o Senhor que o Senhor venha com a Tua mão de cura, com a Tua mão de restauração sobre a vida de cada um, Senhor. Traz paz aos lares que estão perturbados, Senhor Deus, aos casamentos que estão estremecidos, Senhor Deus, aos relacionamentos que estão quebrados. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, para que nós sejamos instrumentos Teus na busca da paz para com o próximo, para que nós sejamos também pacificadores, Senhor Deus. Nós também Te agradecemos pela vida dos queridos que celebraram mais um ano de vida, Senhor Deus. Obrigado pela vida do diácono Prudêncio, da irmã Marimar, pelo casamento da irmã Clarice e irmão Eli, Senhor, pela vida da irmã Esmeralda e João Ângelo. Trabalha nesses corações para que possam ter um relacionamento contigo, voltarem também ao convívio da Tua igreja, Senhor Deus. Senhor, pedimos a Tua condução para esta noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Temos coisas tão importantes para compartilhar da Tua palavra, queremos aprender com o exemplo de Jesus. Ajuda-nos nesta noite a fazer isso, abençoa também a vida de cada irmão, de cada um que colocou um nome aí no chat, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de cada um e de cada família, de cada pessoa que está assistindo e participando desse culto nesta hora. Assim nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos, vamos louvar a Deus nesta hora. A Sheila estará nos conduzindo. Temos a participação aí da Lídia, do Mauro, do João. Então vamos adorar a Deus juntos. Nós vamos adorar ao Senhor através dessa música que fala sobre o poderoso, santo nome do Senhor Jesus, que transforma o nosso coração, que às vezes, muitas vezes triste, ansioso, amargurado, tão humano, frágil. O nome poderoso de Jesus o transforma, nos faz confiar nele, saber que podemos vir a ele, descansar nele e confiar nele. Vamos adorar com o doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Amém. Jesus está vivo, Ele está falando e por isso nós devemos ouvir a sua voz e nós devemos também ter fé e compreender que o nome de Jesus não é apenas uma frase que nós usamos, mas é um nome que tem todo o poder e nós devemos então mencioná-lo em nossas orações com fé, crendo e buscando que aquilo que pedimos está de fato segundo a vontade dele. Esse doce nome de Jesus, que nesta noite esteja na minha boca, na sua boca e que mais uma vez
com a sua graça e seu poder, Ele venha nos edificar. O que estamos tentando fazer, então, é justamente aprender com o exemplo de Jesus a responder aos clamores que estão diante de nós, na nossa cidade, à nossa volta. O tema que nós temos refletido é um clamor em cada esquina. Estamos falando sobre compaixão. Estamos olhando para a compaixão de Jesus, entendendo como nós devemos, então, aprender com Ele e nós devemos agir com compaixão. Nós vamos continuar, então, falando sobre isso. Nós já falamos que Jesus viu as multidões, ouviu os clamores das vozes que estavam aflitas, enquanto ele percorria as cidades e povoados. Ele, então, sentiu-se movido de compaixão e ele respondeu a esses clamores, ensinando, pregando e curando. Agora estamos respondendo a pergunta: por quem Jesus teve compaixão? No culto no lar anterior, nós vimos que ele teve compaixão pelos enlutados. Foi na semana passada, então, quando tivemos o teste da transmissão ao vivo. E hoje nós veremos que Jesus também teve compaixão das pessoas doentes, enfermas. Eu vou ler novamente o texto que está servindo de referência para nós, em Mateus 9, 35 a 36, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos nesse texto que Jesus teve compaixão, vemos nesse texto que ele curou, e eu queria ler mais dois textos que revelam esses atos de compaixão para com os enfermos. Vimos no texto que lemos, eu ressalto ainda, que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades, passando pelos povoados e cidades. Só por aí nós já temos um número indefinido, mas um grande número de pessoas que foram curadas de suas doenças e enfermidades. Em Mateus 14, diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A ênfase que queremos dar é no texto que explica que Jesus curou um grande número de doentes, porque ele teve compaixão deles. Em Mateus 15, 29 a 30, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Se nós fôssemos ver a quantidade de pessoas que foram curadas, mencionadas em relatos, talvez víssemos aí 34, 35 relatos específicos. Mas vemos muitos textos onde resume a quantidade de pessoas, sem dizer quantos foram, mas é um número indefinido. Muitas pessoas foram libertas e foram curadas por Jesus. Então, os textos, mais uma vez, revelam que Jesus foi movido de compaixão por causa do sofrimento das pessoas, por causa da dor que as pessoas sentiam. O ministério de Jesus, então, envolvia a cura das pessoas, não apenas porque ele tinha compaixão, mas também para cumprir a profecia a respeito do Messias, e também porque o poder de Deus era revelado na vida de Jesus, comprovando que ele era, então, enviado de Deus, que ele era o Messias de Israel. Esta referência foi mencionada, inclusive, no texto de Mateus 8, 16, 17, que diz assim: Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predileção do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Aqui está falando que Jesus cumpriu a profecia em que mencionava que o Messias faria isso,
que o enviado de Deus, o ungido de Deus, faria isso. E Jesus cumpriu esta profecia. Por isso a cura era um aspecto muito especial do ministério de Jesus. Ele curou pessoas com enfermidades, inclusive pessoas com deficiências de nascença. Então, desde o nascimento, elas tiveram uma deformidade. E Jesus corrigiu, restaurou o corpo dessas pessoas. Mais uma vez, nós vemos que Jesus agiu em benefício das pessoas, resolvendo seus problemas. Quando falamos dos enlutados, falamos que Jesus consolou as pessoas, resolvendo o problema da morte, trazendo-as novamente para a vida, além de dar uma palavra àquelas pessoas. E agora também Jesus, com a sua compaixão, age em benefício do enfermo, curando o enfermo, resolvendo completamente o problema. Ele remove a dor, ele remove a deficiência, ele restaura o corpo e a saúde das pessoas que estavam sofrendo com dores e com limitações. Nesse texto, nós vemos que as pessoas que foram curadas eram aleijadas, cegas, mancas, mudos e outros tipos de doença que foram curados. Os termos usados aqui estão nesta versão e nós sabemos hoje que chamamos as pessoas com deficiência e aí mencionamos o tipo de deficiência que ela tem. Mas o fato é que Jesus restaura, ele muda, ele faz um milagre. Nenhuma medicação poderia fazer o que Jesus fez. E nenhuma cirurgia também poderia corrigir da forma como ele corrigiu. Porque ali houve uma restauração através do poder de Deus, o poder de transformação do corpo humano, de restauração do corpo humano de forma sobrenatural. Por isso, querido, é impossível a gente mensurar a compaixão de Jesus e a quantidade de curas que ele fez. Nós só sabemos que a cura de Jesus era infalível e era eficaz. Jesus curava completamente e sempre que ele deu uma palavra de cura, isso aconteceu. Não houve nenhuma situação em que ele determinasse a cura e ela não acontecesse. Ele até chegou a ter circunstâncias em que ele não curou ninguém. Não porque ele não tenha, ele tenha tentado e não conseguiu, mas porque aquelas pessoas eram incrédulas. Então ali não aconteceram sinais como em Cafarnaum. 1 Coríntios 12, 28 diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aqui nesse texto nós vemos uma expressão a respeito do dom de curar. Então, como nós podemos sentir compaixão e agir em favor dos enfermos? O texto menciona que outros discípulos, outros cristãos, receberam do Espírito Santo o dom de curar. E eu quero trabalhar com você, refletir com você, será que este dom era a mesma capacidade que Jesus tinha? A primeira questão, então, que nós precisamos lidar é se nós podemos seguir literalmente o exemplo de Jesus, já que o Espírito Santo deu dons de cura para os cristãos, para os salvos. Jesus curava as pessoas e quando Jesus subiu aos céus, então, seus discípulos receberam o Espírito Santo e eles se tornaram instrumentos de Deus para fazerem muitos sinais, milagres e curas. Inclusive, Jesus disse que seriam feitos sinais maiores, talvez por causa do tempo que ele esteve aqui, talvez por causa do tempo que se passaria. E, por exemplo, hoje, pessoas se comunicam com milhões de pessoas ao mesmo tempo através da tecnologia, e isso Jesus nunca fez no tempo que esteve aqui. Se comunicar com milhões de pessoas ao mesmo tempo.
nós vimos que a igreja primitiva, então, nos dons espirituais, ela teve esse dom de curar, como nós lemos. Mas será que esse dom de curar era usado de forma infalível, como no caso de Jesus? Será que ele era usado independente da fé? Pois muitas pessoas que foram curadas, inclusive por Jesus, ele diz: a tua fé te curou. É óbvio, queridos, que essa expressão não quer dizer que foi apenas a fé sozinha. É claro que a fé no poder de Deus, a fé em Jesus, levou esta pessoa a receber a graça e o favor da cura através do poder de Deus, através do poder de Jesus. É claro que aqui abrimos um parêntese para dizer que Jesus usava o seu poder apenas quando o Pai e o Espírito assim o conduziam, porque ele estava totalmente submisso às outras duas pessoas da Trindade, ao Pai e ao Espírito, ao se esvaziar de sua glória e do uso autônomo do seu poder. Significa ele usar o seu poder naturalmente. Isso não estava acontecendo, senão Jesus não sentiria cansaço, fome, sede, ele não sentiria nenhuma privação. Ele se esvaziando da sua glória, então ele passa pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades que os homens passavam. Será então que esse dom de curar era um dom que independia da vontade de Deus? O que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer um estudo detalhado sobre as diferentes posições e interpretações a respeito disso, mas o que vamos fazer é mencionar algumas circunstâncias que podem nos dar um esclarecimento ou pelo menos um caminho para entendermos se o dom de cura de fato é algo infalível e que pode ser prometido por alguém, ou alguém que diz que tem um dom de cura pode marcar um horário, um momento e dizer para as pessoas: venham que eu vou curá-las porque Deus vai me usar. O que nós percebemos que os dons foram muito importantes no começo do ministério da igreja, dos discípulos e dos apóstolos também. A igreja primitiva era usada por Deus e o poder de Deus era revelado através dos dons espirituais. Os dons espirituais então serviam para edificar o corpo e para também impactar, servir de sinal para os não crentes. Nós vemos então que o uso dos dons no começo da igreja primitiva causou um grande impacto na sociedade, no povo de Israel e nos lugares para onde Paulo foi pregar, também entre os gentios, porque revelava o poder de Deus e quando alguém era usado por Deus para curar, havia uma credibilidade na sua mensagem e assim as pessoas experimentavam o poder de Deus e elas se entregavam então a Deus, reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias. Por isso os milagres e as curas eram um sinal para atrair os não crentes. Isso era muito intenso no começo da história da igreja primitiva. Em Atos 19, 11 e 12, por exemplo, menciona que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Nós vemos esta menção nesse momento, mas mais tarde nós não vamos ver isso acontecendo. Mas naquele começo, em que Paulo estava indo pelas cidades, em que Paulo estava pregando o Evangelho, anunciando Jesus como Messias, era necessário ter credibilidade e um caminho usado por Deus era o poder de Deus curando pessoas através de Paulo. Também no texto de Atos 5, 14, 16 diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns,
enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nós vemos aqui que é uma atitude do povo. Eles levavam os doentes. A fé que eles tinham e confiavam no poder de Deus na vida desses homens os levaram a fazer isso. Não era um movimento criado por Pedro, por Paulo. Olha aqui, eu trouxe um monte de lenço aqui, eu vou usá-los, passar no meu suor e vocês vão levar para curar as pessoas. Mas era uma atitude de fé do próprio povo. Nós vemos isso nesse movimento, nesses atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas o que nós percebemos nas cartas paulinas, o que nós percebemos no amadurecimento da igreja, no crescimento da igreja, na expansão da igreja, nós percebemos que com o passar do tempo não há tanta ênfase nos dons de cura. Nós verificamos também que com o passar do tempo não há tantos registros de curas por parte dos discípulos, dos irmãos, dos cristãos das igrejas e nem dos apóstolos. É claro que ainda há, e nós vemos isso, mas não há tanta ênfase quanto havia no início da pregação do Evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, e seguimos aí com o apóstolo Paulo até os confins da terra, pelo menos naquele tempo, e eles então iam, não só Paulo, mas todos os seus cooperadores e tantos outros que pregavam o Evangelho. Outro fato, querido, que nós verificamos é que alguns irmãos ficaram doentes ou tinham doenças crônicas, e nós vimos os relatos que eles não foram curados de forma miraculosa. Eles não tinham um problema de falta de fé. Não é isso que os textos apontam. Aliás, eles nem trazem uma grande explicação a respeito disso e nem apontam o fato deles não serem curados como algo grave, como algo estranho, como algo que não deveria acontecer. Nós vemos, por exemplo, um discípulo, um missionário, um cooperador de Paulo, um cristão, que precisou interromper sua jornada porque não foi curado. O texto de 2 Timóteo 4,20 traz esse relato. Erasto ficou em Corinto. É Paulo que está falando. E deixei Trófimo doente em Mileto. O apóstolo Paulo está dizendo que nem ele e nem outro irmão foram usados como instrumentos de Deus para curar Trófimo de forma miraculosa. Trófimo estava em viagem e agora Paulo precisa prosseguir, mas não vai poder levar Trófimo e ele fica enfermo. Se a gente pensasse, ora, o apóstolo Paulo, usado em momentos anteriores, os lenços que ele tinha usado eram levados às pessoas e elas eram curadas. E porque agora Paulo, com um companheiro de viagem tão útil, não então curaria? Nós vemos que há uma mudança, um amadurecimento. Parece que não havia tanta necessidade da igreja em resolver todos os seus problemas. Segundo, nós vemos também Paulo aconselhando Timóteo e fazendo menção nesse conselho que ele dá a problemas de estômago de Timóteo e a enfermidades recorrentes que ele tinha. Talvez Timóteo tivesse um problema crônico de saúde. Então, em 1 Timóteo 5,23, Paulo diz: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está aqui sugerindo como que um tratamento natural para Timóteo, porque o vinho tinha uma série de funções, uma delas aqui aplicada por Paulo, um tipo de fortalecimento para questões estomacais. Então ele deveria usar também vinho na sua dieta. Parece aqui que Timóteo talvez tivesse alguma restrição
Alguns discípulos, então, evitavam comer uma série de comidas e também se abster completamente do vinho ou de qualquer bebida fermentada, para que pudessem se voltar mais para uma vida de santidade. Talvez fosse o caso de Timóteo, e por isso Paulo disse para ele não beber apenas água, mas para ele incluir um pouco de vinho ou na sua dieta, ou quem sabe misturando também com água. Obviamente aqui Paulo está falando de uma situação de fragilidade que Timóteo tinha no seu corpo. Ele está trazendo a memória de Timóteo, exortando Timóteo a cuidar da sua saúde. Mas Timóteo também não foi curado. Aqui não há menção de que nós oramos tanto por você, Timóteo, mas infelizmente não foi curado. E também não é o caso de Timóteo não ter fé e nem de Paulo não ter fé. Mas Timóteo estava enfrentando e, segundo Paulo, iria continuar enfrentando e por isso deveria ter um tratamento. Hoje em dia, Paulo ia sugerir um outro tratamento, ele ia pensar então em sugerir talvez um medicamento ou falar, olha, vai no médico, você não tem plano de saúde aí, na igreja que está cuidando de você, vejam se tem plano de saúde para você ir ao médico, se não vai no SUS mesmo, e aí você então vai ter uma receita, compra o remédio e tome. Mas naquele tempo então o vinho também era usado para esse tipo de problema, o que nós vemos aqui. Nós também devemos lembrar que o próprio Paulo, apóstolo Paulo, tinha algum tipo de enfermidade mencionada em 2 Coríntios 12:7 como um espinho na carne, e diz que ele pede para Deus tirar, que ele não só pediu, não foi só uma vez que ele pediu, mas a resposta de Deus, de Jesus, ou melhor, de Deus para Paulo, foi que a graça dele bastava para Paulo. Ele não teve cura, não há relatos de que ele tenha sido curado disso, mas que ele deveria viver com esta fraqueza para que o poder de Deus também fosse manifesto na fraqueza dele e esta grandeza de Deus sobressaísse na debilidade de Paulo. Nós vemos então, querido, que parece que para a igreja ao longo do tempo, a busca de um bem-estar perene, com cura de todas as enfermidades, não parece ter sido o caminho. Parece que a igreja amadurece, ela entende que as enfermidades também fazem parte da vida e elas não estão mais dependendo da cura para continuarem fiéis e servindo ao Senhor e inclusive cumprindo a missão. Parece que outras evidências se tornaram mais importantes na caminhada da igreja. Até mesmo o contexto da ação da igreja, ele passou por períodos diferentes. Então foram ênfases, talvez, nos dons espirituais de forma diferente, de acordo com as necessidades das localidades, ou com a cultura, ou com a época em que a igreja primitiva viveu. A questão essencial era que qualquer sinal miraculoso precisava fortalecer a mensagem pregada, dar mais credibilidade à mensagem pregada. O poder de Deus, então, atrai as pessoas para o Evangelho. Não é apenas uma busca de bem-estar, não é apenas algo que o que você precisa é de cura, então venha que Deus vai te curar para você ter uma vida boa. Não é esse o chamado é para um segmento, o chamado é para tomar cada dia a sua cruz, seguir a Jesus e viver como ele viveu. Fica claro então que o dom de cura mencionado e que faz parte dos dons espirituais é um poder que não depende do crente, que não é uma manifestação de algo que depende apenas da decisão do cristão, mas é a graça de Deus operando através da súplica de um servo fiel ou de um servo do Senhor. É o poder de Deus se manifestando
na vida de alguém através da instrumentalidade de uma pessoa que serve a Jesus. Geralmente essa manifestação é uma resposta a uma súplica, a uma oração. E por isso eu queria deixar algumas sugestões para você. Como nós podemos olhar o exemplo de Jesus e então agirmos com compaixão pelas pessoas, agirmos em benefício dela. Que tipo de pessoas que nós estamos falando? Das pessoas enfermas. Já vimos que nós não podemos curá-las pela nossa própria vontade, nós não temos esse poder, mas nós podemos, e a primeira coisa que devemos fazer é orar. A palavra de Deus nos chama, diz para a gente interceder pelos enfermos, orarmos pedindo cura, e diz inclusive que Jesus ouviria se nós pedíssemos em seu nome e curaria essas pessoas. É bem verdade que nós temos que entender que um texto complementa o outro, e a palavra também diz que nós devemos orar em nome de Jesus segundo a sua vontade. Então, se oramos em nome de Jesus com fé e segundo a vontade de Deus, a cura irá acontecer, e acontece e tem acontecido. Então, nós devemos agir, expressar a nossa compaixão pelos enfermos através da oração. O que nós fazemos? Por que compartilhamos tantos pedidos? Porque nós devemos interceder uns pelos outros. Não é o privilégio de alguém que tenha o dom de cura ou o dom da intercessão, mas toda a igreja deve orar, todos nós devemos orar. Devemos interceder pelas pessoas. Todos nós devemos exercitar a nossa fé, tanto aquele que precisa de oração, quanto aquele que está suplicando por aquele que está enfermo. Então nós oramos em nome de Jesus, buscando a vontade dele, mas nós suplicamos com a expectativa de que ele de fato vai curar essa pessoa, de fato vai me curar. A oração, então, é essencial. A oração é a primeira coisa. A oração é a primeira atitude. A oração é durante o tempo da enfermidade. A oração é no final para agradecer. A oração é a base. A oração é a essência. Eu e você, sem exceção, todos nós devemos orar ao Senhor. Tem gente que gosta muito de pedir oração. Tem, talvez, pessoas que tenham seus pedidos de oração na nossa lista, mas talvez ela mesma não ore por esses pedidos. Que coisa estranha. Eu estou imaginando que isso deva acontecer. Tem gente que pede para você interceder por alguém da sua família, mas ela não assume o compromisso de lutar por aquela pessoa. Será, querido, que você tem agido com compaixão para com os enfermos? Será que essa lista de pedidos que compartilhamos, ou quando alguém pede oração a você, você de fato se envolve com esse pedido? Você coloca isso na sua lista pessoal? Você não só lê o nome, mas você lembra da pessoa e você sente compaixão por ela e você coloca diante de Deus a sua súplica, pedindo em nome de Jesus por ela? Primeira coisa que eu e você devemos fazer pelos enfermos é orar por eles, interceder por eles. Combinado, queridos? Leve a sério o seu compromisso de oração. Segunda coisa que nós podemos e devemos fazer é visitar os enfermos. É óbvio que nesse tempo nós muitas vezes nem podemos ir e não é o tempo mais apropriado para isso. Simplesmente porque essa questão da Covid, você pode estar contaminado e ser assintomático, não ter sintoma nenhum. Então você não sabe que está contaminado, que você está enfermo ainda que não tenha os sintomas da enfermidade. E aí você, em contato com uma visita com alguém fragilizado, pode levar a ela então a uma piora do seu quadro. Não é um tempo então que nós podemos ou devemos estar visitando as pessoas, ainda que tenhamos o cuidado. Às vezes nós nos descuidamos disso. É muito importante que tenhamos esta consciência. Mas é importante visitar. O texto de Mateus 25:36 diz: estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Jesus está falando que toda vez que nós fizéssemos
fizemos isso por alguém, por um dos pequeninos, nós estávamos fazendo isso por Jesus, pelo próprio Jesus. Então, visitar aqueles que estão enfermos faz parte da missão, e Jesus nos deixou um exemplo, e ele diz que quando fazemos isso para alguém, estamos fazendo para ele. Ou seja, ter compaixão pelos enfermos requer que a gente saia da nossa comodidade, que a gente saia da nossa casa, que a gente vá em direção a esta pessoa para se encontrar com ela, que a gente vai lá olhar a situação dela, vê-la e permitir que ela nos veja e que ela saiba que nós temos compaixão, que nós estamos dispostos a ajudá-la. Então a sua presença, bendito, expressa, revela a sua compaixão, revela a sua consideração, revela o seu cuidado pela pessoa. A nossa presença, então, é importantíssima. Contudo, quando vamos visitar alguém, nós devemos ter o cuidado de perceber a situação em que a pessoa se encontra. Talvez essa pessoa não possa falar, talvez ela tenha que ter um repouso mais radical, talvez ela então esteja numa situação em que ela não pode ter muito contato com pessoas por causa da fragilidade do seu corpo. Então, muitas vezes a nossa visita precisa ser muito rápida. Às vezes nós precisamos chegar, demonstrar carinho, ficar um pouco, falar um pouco, orar com a pessoa, mas nós devemos então deixá-la para que ela possa continuar se recuperando. Também é importante, se nós estamos resfriados ou com algum sintoma de tosse, de gripe, também que evitemos visitar as pessoas pelos motivos também que mencionamos, como é o caso da Covid, que aí nós estamos falando de algo que é sem sintoma nenhum, mas em tempos normais, se você tem algum sintoma, é bom que não vá visitar, porque esta pessoa está fragilizada. Nós devemos ter este cuidado de quando estamos num ambiente onde tem alguém fragilizado, seja em casa ou no hospital, que a gente tenha esse cuidado para a gente não piorar a situação do outro e muitas vezes também nós mesmos preservarmos a nossa saúde. Você tem uma inclinação para isso? Você entende a importância de visitar os enfermos? Por que você não faz um curso de capelania hospitalar? Nós já tivemos a nossa igreja, não um curso completo, mas tivemos uma oficina, um treinamento de capelania hospitalar. Eu sei que muita gente gostou, fez, mas não deu continuidade ainda a esse trabalho, não desenvolveu esse trabalho. Então, eu quero sugerir, faça um curso de capelania hospitalar, uma das capelanias de Missões Rio na nossa cidade. Quem sabe você pode se preparar para servir com mais eficiência, ainda que você não vá trabalhar no hospital, mas quem sabe você pode ser um visitador na nossa igreja, alguém que ajuda, me ajuda o ministério diaconal também, cuidando das pessoas, e quem sabe você descobre um ministério. Segunda coisa então que nós devemos fazer, tendo compaixão pelos enfermos, é visitá-los. Mas mais que visitar, nós podemos presencialmente ou não oferecer ajuda. Quando nós temos compaixão por aqueles que estão debilitados com alguma doença, nós podemos e devemos oferecer a nossa ajuda. Ajuda para fazer alguma coisa, ajuda para limpar a casa. Às vezes é uma pessoa que está enferma e é sozinha, ela precisa de suporte. Ajuda para preparar uma refeição, talvez ir a algum lugar, ir ao supermercado, fazer uma compra, ou ir à farmácia, ou resolver algum problema na rua para esta pessoa. Você pode estar fazendo companhia a esta pessoa e você pode estar ajudando-a. É claro que muitas vezes esta pessoa precisa fazer alguma coisa em casa para não se sentir inútil. Às vezes a pessoa tem capacidade de fazer alguma coisa, deve fazer. Quando você estiver enfermo, não fique abatido completamente, acomodado completamente. Faça aquilo que você consegue fazer, para que isso anime o seu coração, para que você então possa se sentir ativo. Mas existem situações que a pessoa não consegue fazer nada e é nesta hora
que nós, como seus irmãos, nós, como vizinhos, nós, como amigos, podemos ajudar e devemos ajudar essas pessoas. Queridos, o texto de 1 João 3,18 diz assim: amemos, não em palavra nem com a língua, mas em ação e em verdade. Quem sente compaixão, a gente já falou, a compaixão, ela me sensibiliza e me torna sensível à dor do outro, mas ela também me move a fazer alguma coisa em benefício do outro. Então eu preciso amar com ações e amar em verdade. Eu preciso orar por ela, eu preciso visitá-la, eu preciso oferecer ajuda, suporte, apoio, muitas vezes até uma ajuda financeira para um medicamento, para alguma situação. Uma quarta coisa que você deve fazer movido pela compaixão aos enfermos é conversar, é dar atenção, é ouvir as queixas da pessoa que está se sentindo mal. Quase toda pessoa, ou muitas pessoas que enfrentam uma doença, elas sentem algum tipo de alívio quando elas podem falar, reclamar, quando elas podem dizer para outra pessoa a respeito das suas dores e essa pessoa está interessada em ouvir o lamento desta pessoa, em ouvir esta pessoa dizendo, contando os problemas que ela está enfrentando. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo, então, vai nos orientar: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu e você precisamos estar sensíveis ao que o outro está falando e, de alguma maneira, simplesmente ouvindo, nós conseguimos aliviar um pouco a carga dessas pessoas. O que nós precisamos fazer é permitir que a pessoa abra o seu coração, demonstrar interesse pelo que ela está falando, compreender o seu problema. Então, é escuta ativa, né? Você ouve, você se interessa, você pergunta, você não fica calado só ouvindo também, mas você faz perguntas porque você quer saber, perguntas pertinentes àquilo que ela está falando. Não é pergunta inconveniente, não é pergunta investigativa, como se você fosse o médico que vai resolver o problema. Tem gente que vai conversar com o enfermo e ela pergunta detalhes. Tem gente que pede para ver a cicatriz da cirurgia. Isso é inconveniente. Nós não devemos ficar perguntando demais. Inclusive, querido, se, por exemplo, eu passo um pedido de oração, não cabe muito a gente ficar perguntando qual é o problema. Sua oração não vai ser mais poderosa se você souber qual é o problema. Às vezes nós fazemos isso. A gente percebe no culto de oração, às vezes a gente dá a palavra para alguém fazer um pedido, a pessoa quer contar detalhes do pedido. Há uma sensação de quando contamos detalhes do pedido, parece que as pessoas vão orar mais. Talvez uma ilusão a esse respeito. Quem sabe dos detalhes é o próprio Deus. Ele conhece completamente a circunstância. Nós devemos então pedir oração, mas não precisamos de fato dar detalhes. Contudo, quando estamos numa conversa particular com alguém que está enfermo, se essa pessoa quer contar, é importante ouvir, é importante dar atenção. Isto ajuda esta pessoa. Talvez até detalhes que ela queira contar, você deve então estar preparado para ouvir, porque de alguma maneira isso é importante para esta pessoa ou é simplesmente uma característica dela. Tem gente que realmente é detalhista, que gosta de contar tintim por tintim do que está acontecendo com ela. Seja paciente, ouça esta pessoa, porque isso vai ajudá-la. Enquanto você ouve as murmurações, as reclamações,
Você não deve desprezar a dor que o outro sente. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, por exemplo, dizer, menina, isso daí não é nada. Tem que ver a situação de fulano. E aí você conta uma situação pior. Ou você diz para ela, não, esse problema aí é muito tranquilo, isso daí não vai ter dificuldade nenhuma. Tem um medicamento que dá conta disso aí, não precisa se preocupar, não menospreze a dor do outro. Se o outro acha que é muito importante, muito grave, então entenda que para ele é algo extremamente incômodo, doloroso. Então não fique dizendo que tem gente pior que ela. Principalmente, querido, não fique entrando numa disputa de miséria. Porque tem gente, e é muita gente, que quando a gente fala assim, rapaz, estou sentindo uma dor nas costas, e aí a pessoa ou exagera, tem gente que é assim, rapaz, dor nas costas, foi assim que começou, um amigo meu começou com a dor nas costas, e aí foi um problema neurológico, e esta pessoa, então tinha um mosquitinho aqui, tá, gente, não estou ficando doido não. E esta pessoa estava com câncer e ela morreu. Como, querido? Você vai falar isso para uma pessoa? Ela está com uma simples dor nas costas, pode ser algo simples e a gente já faz logo uma tempestade. Aquela pessoa que fala assim, rapaz, estou com uma dorzinha. Rapaz, isso daí deve ser, ou estou tossindo, está com Covid, está com o nariz escorrendo, está com dor de cabeça, está com Covid. É gente que só vê, todo sintoma é da pior doença possível. Ou gente que quando o outro conta, ele diz assim, eu também estou com uma dor, eu também tive um problema, e vai concorrendo. Parece que é uma disputa de quem é pior, de quem está com mais dificuldades. Não faça isso. Deixa que a pessoa ganhe a disputa, sendo ela que está sofrendo. Se você está enfermo também, bendito, então na hora que você decide ir para ajudar o outro, deixa um pouco a sua história de lado, a não ser que a sua história traga ânimo, a não ser que a sua história esteja no contexto, ela traga esperança, a não ser que seja um testemunho positivo. Porque às vezes a gente vai contar um testemunho de cura de alguém que foi curado de uma enfermidade que o irmãozinho não está sendo curado. E aí ele começa a sentir, será que eu não tenho fé? Será que Deus não me ama? Então às vezes a gente tem que ter discernimento para saber o que falar. E entenda também que a pessoa está passando por um momento de sensibilidade. Então ela está mais fragilizada do que em outros momentos da sua vida. Então tenha empatia, demonstre consideração, tenha paciência, porque a Bíblia nos chama a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorar com os que choram, lá em Romanos 12:15. Eu deixo para você nesta noite esta orientação, bendito. Que Deus use sua vida como instrumento dele, para que, cheio de compaixão, você possa então orar por aqueles que estão sofrendo, você possa visitar no tempo certo e apropriado as pessoas que precisam do seu carinho, da sua consideração, você possa ajudá-las de forma prática e você possa dar ouvido aos lamentos que estas pessoas têm, fazendo isso com paciência, fazendo isso com todo carinho, com toda consideração. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus a sermos pessoas cheias de compaixão. Esta é minha oração por você. E se você está vivendo um momento de enfermidade, nós pedimos que em nome de Jesus, Ele faça a vontade dEle na sua vida. Mas a nossa súplica é que você seja curado, é que você seja restaurado, é que você em breve esteja com a sua saúde plena, você esteja saudável. E minha oração é que você tenha agora um final de semana abençoado. Nós nos encontramos domingo pela manhã, no nosso culto da manhã às 10 horas, e à noite teremos um momento especial. Vamos receber pastor Felipe da Conceição, ele é capelão aos enlutados, e nós vamos ouvir uma palavra
falando sobre esse tempo. Nós estamos no mês de setembro, além da campanha de missões, é o Setembro Amarelo, quando falamos sobre, alertamos quanto à depressão, prevenção ao suicídio. Nós teremos uma palavra para a sua vida. Convide sua família, pessoas que você conhece que estão vivendo momentos difíceis para o culto, então, de domingo à noite, dia 20 de setembro, às 19 horas. Que Deus abençoe você, bendito. Tenha uma noite de descanso. Fique bem. Fique bem com sua família, fique em paz e que sua saúde esteja também bem. Se não está, que a cura do Senhor venha sobre sua vida. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.